podemos dizer que era dividido por etapas, onde cada uma dessas colônias tinha as suas responsabilidades, tinha as suas prioridades. E após, né, a chegada da família real ao Brasil, a família real trouxe para o Brasil uma grande, podemos dizer que uma grande libertação dessas colônias, onde após a família real chegar ao Brasil, o que foi que aconteceu? Toda a colônia foi extinta e o Brasil ele foi levado à condição de Reino Unido, porque até antes da chegada da família real, o Brasil vivia uma situação na qual não era muito bacana. E após a chegada da família real, ela fez com que toda essa colônia fosse extinta e levou o Brasil, nós podemos dizer, para um patamar, né, melhor para o seu desenvolvimento. E na chegada da família, né, real ao Brasil, aconteceu com que todas essas colônias elas se transformaram. Em que se transformaram em novos órgãos e instituições foram criadas. Para quê? Para que as pessoas pudessem ter mais conhecimento e mais aprendizado. E qual foi essas instituições que foram criadas? Foi criada, gente, esses órgãos foram criados, eles começaram a participar de uma forma tanto direta como indireta, como a biblioteca, que através das leituras as pessoas foram adquirindo conhecimentos, as escolas que foram fundadas, onde as crianças puderam estudar para também obter mais conhecimento. Gente, e essa vinda da família real, ela trouxe o quê? Trouxe uma esperança, né, para o Brasil, porque durante aquele período de colônia, os brasileiros, eles não viviam de uma forma adequada. Então ele trouxe a esperança para que o Brasil se desenvolvesse melhor. Nós falamos também sobre a independência do Brasil. Quando nós falamos independência, nós estamos falando de ser livre de algo. Quando uma criança é pequena, ela é dependente da sua mãe. Por quê? Porque ela não sabe tomar banho, não sabe comer. Ela necessita do cuidado da sua mãe. E aqui com o Brasil não era diferente. Lógico que o Brasil ele não era um bebê. Mas por que houve essa independência? Porque o Brasil, ele em um determinado período, ele era dependente de outros países. Ele não poderia tomar decisões, mesmo que fosse para a melhoria do país, não poderia. Ele dependia da decisão de outros países. Foi aí que aconteceu a independência do Brasil, onde nesse dia ficou um dia marcado como o dia do fico. O que significa esse dia do fico? Significa porque foi onde Dom Pedro I anunciou a decisão de ficar no Brasil. Nesse dia, ele decidiu, não, a partir de hoje eu irei viver, irei ficar no Brasil. E antes, né, de todo esse impasse de ele permanecer ou retornar ao Brasil, foi criado esse dia do fico, porque foi a decisão na qual ele tomou de ficar permanente no Brasil. E nesse período houve grandes transformações. Por quê? Porque a nação, ela passou a ser independente. Ela pôde, né, tomar as suas decisões. Nós falamos também sobre a imigração. Gente, quando nós falamos sobre migração e imigração, a migração significa o deslocamento de uma pessoa, de um país ou de uma região para um lugar. O que isso significa? Nós sabemos que hoje nós vivemos nos dias atuais que está muito difícil, né? Não só devido a essa questão da pandemia, né? Mas a questão econômica, que também foi motivada devido a essa pandemia. Mas os dias estão muito difíceis. A economia do nosso país, né, se encontra de uma certa forma, aparentemente, para cada um de nós, né, desfalcada. Então as pessoas elas decidem muitas vezes sair da sua cidade, sair do seu estado, sair do seu país, para ir para outro local, para quê? Para buscar uma melhoria de vida, arranjar um emprego melhor, que ganhe um salário melhor, para que assim possa apresentar para a sua família, né, como nós chamamos,
o pão de cada dia. Nós estudamos também sobre as regências. A regência, gente, elas foram 4 etapas, 4 períodos, na qual aconteceu no nosso país. O que foi esse período de regência? Quando Dom Pedro I ele decidiu entregar o seu reinado a Dom Pedro II, seu filho, nessa época o seu filho só tinha 5 anos. Então, uma criança de 5 anos, ele não tem noção, né, e nem autoridade para decidir nada para um país. Ele só poderia tomar de conta do país quando ele completasse 18 anos. Então, durante todo esse período foi criado essas regências, onde em cada regência haveria líderes responsáveis para ir tomando a frente do Brasil, do desenvolvimento, até que Dom Pedro II completasse 18 anos. Após ele completasse 18 anos, né, encerraria esses períodos de regências e ele daria continuidade do reinado, né, dele, que tinha sido herdado pelo seu pai. Nós falamos também sobre o ciclo do café. O que é esse ciclo do café? Durante todo o período, né, da nossa história do Brasil, o Brasil ele está dividido por diversas etapas e diversas riquezas. E o café não é diferente. Teve um grande período no Brasil que o café ele foi considerado uma das maiores riquezas do país, onde os fazendeiros viviam e sobreviviam desse café. Traziam pessoas, né, escravas de outros lugares para trabalhar tanto no plantio como na colheita desse café. Gente, foi falado também sobre a abolição da escravidão. Esse assunto também é muito interessante. Por quê? Durante todo esse período, o ciclo do café, né, das regências, muitos brasileiros, muitas pessoas foram destinadas a ser escravos. Só que teve um período na qual houve com que acontecesse a abolição. O que é essa abolição? É a liberdade desses escravos, para eles serem livres. E durante esse período aconteceram 3 leis, foram criadas 3 leis para que os escravos eles fossem definitivamente libertos dessa questão do tráfico de escravo. Como era esse tráfico? Que era trazido de um lugar para o outro para trabalhar como escravo. Quais foram essas leis? A Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Sexagenário e a Lei do Ventre e Livre. Foram 3 leis criadas, nas quais eram favorecer o quê? Os escravos, para abolir ele daquela escravidão. Nós falamos também sobre Brasil República. O Brasil República ele foi um período na qual ele foi governado pelos monarcas durante 67 anos. Esse período, os nossos monarcas do Brasil foram Dom Pedro I e Dom Pedro II. Daquele que eu falei para vocês na aula anterior, que era o pai e o filho, na qual ele só pôde tomar conta, né, após completar 18 anos. E quem foi que proclamou, né, essa república? Foi Marechal Deodoro da Fonseca. Foi mais um ato na qual era em busca do melhor desenvolvimento para o Brasil. E durante esse período, foi dividido a república em alguns períodos, que foram 3 períodos, que foi República da Espada, República Velha e Nova República. Como eu falei para vocês, durante todo esse período da história do Brasil, sempre era dividido por etapas, por períodos. Para quê? Para que em cada período ele buscasse um melhor desenvolvimento para o Brasil. Nós falamos também sobre as mudanças trazidas pelo café. Nós estudamos que o café foi uma das grandes riquezas do nosso país. E houve algumas mudanças que foram trazidas pelo café em relação a que sentido? Aconteceu que depois de todo aquele desenvolvimento, né, de toda aquela fartura do café, o café ele foi perdendo o seu valor. Então os fazendeiros eles foram atrás de outras fontes para que pudesse não parar a riqueza e a economia do Brasil. Quais foram, né, essas outras fontes? Quais foram esses outros utensílios? Um deles é o sabão, o tecido e a bebida. Então, eles foram buscar esses outros utensílios para tentar substituir na economia do café.
tal como o café estava perdendo seu valor, então eles foram buscar outros substitutos para que a economia do país não parasse. Nós estudamos também e falamos sobre o desenvolvimento econômico. Durante toda essa questão, né, do plantio do café, do ciclo do ouro, das regências, como eu falei para você, ele buscava um desenvolvimento socioeconômico, tanto para a sociedade como para o Brasil em geral. O que era esse desenvolvimento? Era a busca, né? Era a busca de riquezas e desenvolvimento na qual o país necessitava. Uma, né, dessas buscas, como eu falei para vocês, que foi do sabão, o tecido e a bebida, era a indústria, né, têxtil, que é justamente a indústria do tecido, onde ele produzia a matéria-prima, na qual era o algodão e a lã, e os fios e tecidos. Para quê? Para que fosse produzido e vendido para outros países, para que a economia do nosso Brasil ele não parasse. Meus amores, agora eu gostaria que vocês pegassem o livro de reforço de vocês. Vocês vão responder da página 184 até a página 194. Após vocês terminarem de realizar as atividades, nós iremos fazer a correção e logo mais vamos fazer a leitura da nossa avaliação. E aí, gente, responderam? Olha, é muito importante que vocês não deixem nenhuma atividade na qual em branco, porque como já foi falado, essa vai ser a maneira de eu avaliar vocês na participação da realização das atividades de vocês, ok? Vamos lá para a correção. Eu vou responder algumas perguntas de cada item, mas caso você não tenha respondido todo, principalmente as pessoais, não deixem de responder. Vamos lá, na página 184 eu vou responder a primeira e a segunda questão. Vamos lá, primeira questão. Qual foi o benefício que o Brasil recebeu com a vinda da família real? Foi extinta a colônia e o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido. Segunda questão. O que ocorreu com a chegada da família real ao Brasil? Com a chegada da família real ao Brasil, a vida da colônia se transformou. Novos órgãos e instituições foram criados. A vida cultural passou a contar com a presença de artistas, bibliotecas e escolas foram fundadas e etc. Vamos agora para a página 185, onde eu irei responder a primeira e a quarta questão. Vamos lá, primeira questão, o que foi o dia do fico? Foi o dia em que Dom Pedro I anunciou a decisão de ficar no Brasil, diante do impasse de permanecer aqui ou retornar a Portugal. Vocês observam que a segunda e a terceira questão são todas pessoais. Quarta questão. Que transformação governamental aconteceu no Brasil após a sua independência? Surgiu uma nova nação. A nova nação e o primeiro, imperador brasileiro foi Dom Pedro I. Não deixem de responder a quinta questão. Página 186, vou responder a primeira, a segunda e a terceira. Vamos lá. Primeira questão. Pesquise o que significa a palavra migração. Significa o deslocamento de pessoas de um país ou uma região para outra. Segunda questão. Quais foram os imigrantes que vieram trabalhar em parceria nas lavouras? Os italianos, os espanhóis, japoneses e alemães. Terceira. Explique por que o povo brasileiro incentivou o movimento migratório na Europa. Porque precisava formar uma mão de obra assalariada. Página 187, vou responder a primeira e a terceira. Primeira questão, por que o período ficou conhecido por período regencial? Porque Dom Pedro de Alcântara, então, com 5 anos, só poderia governar depois que atingisse a maioridade, aos 18 anos. Enquanto isso, o Brasil foi governado por regentes que exerceram o poder em nome do imperador. Segunda questão pessoal, vamos para a terceira. Como foi organizado o período regencial? Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Padre Feijó e regência una de Araújo Lima.
Vamos aqui para a página 188, vou responder primeira, segunda e terceira. Primeira questão, de onde o café foi trazido? Da África. Segunda, quem trabalhava no ciclo do café? Primeiro os escravos e depois os imigrantes. Terceira, como o café chegava até os portos? Nos lombos de mulas e em carros de boi. Página 189, responder aqui a terceira questão. Siga as coordenadas do quadro A no quadro B e descubra como ficou conhecida a princesa Isabel. E depois que libertou os escravos. Como foi que ela ficou conhecida? Redentora. Foi a grande responsável da abolição da escravidão. Na quarta questão, troque os símbolos pelas letras correspondentes e descubra quem assinou a lei que libertou os escravos. Quem foi? Princesa Isabel. Página 190, vou responder primeira, segunda e terceira. Primeira questão, quanto tempo o Brasil passou sendo governado por monarcas? 67 anos. Segunda, quais foram nossos monarcas? Dom Pedro I e Dom Pedro II. Terceira, quem proclamou a República? Marechal Deodoro da Fonseca. Página 191, vou responder a primeira questão. Complete as frases com as palavras do quadro. A. Com a expansão do café, muitos fazendeiros mudaram-se para as cidades. B. Surgiram indústria de sabão, tecidos, bebidas, papel e alimentos. C. Eram nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e no Rio Grande do Sul que se localizava a maior parte das indústrias. Página 192. Terceira questão. Procure no diagrama quais os tipos de indústrias os fazendeiros paulistas começaram a abrir com a expansão do café. Bebidas, sabão, alimentos e tecido. Quarta questão. Troque cada letra por sua consequente no alfabeto e descubra o produto que favoreceu a abertura de várias indústrias. Café. Quinta questão. Siga as coordenadas do quadro A no quadro B e descubra em quais estados se localizava a maior parte das indústrias. Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Página 193. Vou responder primeira, segunda e terceira. Primeira questão. Pinte com a mesma cor os quadros que juntos se completam e formam afirmativas. Qual é? O primeiro, né? O primeiro com o segundo. O primeiro com o primeiro com o quarto da mesma cor, o segundo com o último da mesma cor, o terceiro e o quarto da mesma cor. Segunda questão, que tipo de indústria mais cresceu no Brasil? A indústria têxtil. Terceira questão, o que ela produzia? Ela transformava a matéria-prima, algodão e lã, em fios e tecidos. Página 194, vamos aqui para a sétima questão. Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Como que ficou? V, F, F e V. Vamos para a nona questão. Pesquise e escreva. A. Que fato importante ocorreu no reino de Dom Pedro II? O que foi que aconteceu? Boa parte da capital, antes utilizada na compra de escravos, foi aplicada em outras atividades econômicas. Importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola e das manufaturas. E assim responder a 10 e a 11ª, que é pessoal. Não é para deixar nenhuma atividade, nenhuma questão sem ser respondida. Agora, vamos aí pegar a avaliação de vocês de história. Vamos fazer a leitura da avaliação de vocês. Caso necessário, utilize o livro, como eu falei no início do vídeo, e até mesmo o atividade de reforço para ajudar na realização da prova. Não esquecendo, gente, não pode deixar de responder o cabeçalho, ok? Vamos lá. Avaliação de história, bimestral, quarto bimestre, quarto ano. Primeira questão. Escreva qual foi o benefício que a vinda da família real deu ao Brasil. Segunda questão. Cite de acordo com o que estudamos sobre o que foi o dia do fico. Terceira questão. Pesquise sobre o que significa migração e emigração. Vamos para a questão a seguinte. Quarta questão. Relate um pequeno resumo dos fatos ocorridos durante as regências
sobre a Guerra dos Farrapos. Quinta questão, responda. A. De onde o café foi trazido? B. Quais foram as leis criadas no período da abolição da escravidão? C. Quem proclamou a República? Meus amores, façam com capricho, com muita atenção, porque vocês têm aí a disponibilidade tanto do livro para ajudar na pesquisa, como também da atividade de reforço. Vamos ficando por aqui. Um beijo no coração e voltamos já já.